Vamos falar hoje sobre o Regime Próprio de Previdência Social, o RPPS. O tema está dentro de Direito Administrativo, no capítulo de Agentes Públicos. O RPPS é o regime previdenciário destinado aos servidores públicos titulares de cargos efetivos. Ele tem caráter contributivo e solidário, e precisa preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. Isso está previsto no artigo 40 da Constituição Federal. Ou seja, esse é o sistema previdenciário exclusivo dos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E repara, o fundamento é sempre o artigo 40 da Constituição. Diretrizes constitucionais do RPPS. Elegibilidade. O regime é destinado exclusivamente a servidores estatutários ocupantes de cargos efetivos. Caráter contributivo e solidário. O financiamento vem das contribuições do ente público, dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Equilíbrio financeiro e atuarial. Existe a obrigatoriedade de manter as contas organizadas, para garantir o pagamento dos benefícios futuros. Vinculação ao RGPS. Servidores comissionados, seletistas ou detentores de mandato eletivo pertencem obrigatoriamente ao regime geral, o INSS. Critérios de aposentadoria após a S 103/2019. Idade mínima, esfera federal, 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Tempo de contribuição mínimo, 25 anos, para ambos os sexos. Vínculo público, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo efetivo da aposentadoria. Magistério, redução de 5 anos na idade mínima, para professores com tempo exclusivo em sala de aula. Autonomia local, estados e municípios podem legislar sobre suas próprias idades mínimas, por meio de reformas locais. A integralidade é o direito de se aposentar com o valor exato da última remuneração da ativa. A paridade é o direito de receber os mesmos reajustes salariais concedidos aos servidores ativos da mesma carreira. A integralidade e a paridade só valem para quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e cumpriu os pedágios da reforma. Para os novos servidores, o benefício se baseia na média aritmética das contribuições, limitado ao teto do RGPS. Isso quer dizer que, para valores superiores, é preciso previdência complementar. O artigo 40 da Constituição estabelece que o RPPS possui filiação obrigatória, caráter contributivo, caráter solidário e observância do equilíbrio financeiro e atuarial. Além das contribuições dos servidores ativos, também contribuem o respectivo ente federativo, os aposentados e os pensionistas, nas hipóteses constitucionais. São os servidores públicos estatutários ocupantes de cargo efetivo, e os ocupantes de cargos vitalícios. Esses agentes se submetem ao regime previdenciário previsto no artigo 40 da Constituição e na legislação específica de cada ente federativo. Não integram o regime próprio os empregados públicos, ou seja, os seletistas, os ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e os servidores temporários. Todos esses agentes ficam vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, administrado pelo INSS. Comparação entre RPPS e RGPS. Aspecto: RPPS, RGPS. Segurados, servidores titulares de cargo efetivo, trabalhadores da iniciativa privada. Organização, organizado por cada ente federativo, administrado pelo INSS. Fundamento constitucional, artigo 40 da Constituição Federal, artigos 201 e 202 da Constituição Federal. Regime jurídico, regime estatutário, regime seletista e demais segurados do RGPS. Modalidades de aposentadoria no RPPS. Aposentadoria por incapacidade permanente, concedida quando o servidor se torna permanentemente incapaz para o trabalho no cargo em que está investido, e não é possível sua readaptação. Aposentadoria compulsória. O servidor vinculado ao RPPS será aposentado compulsoriamente ao atingir a idade prevista na Constituição e na legislação complementar. Aplica-se apenas aos servidores vinculados ao RPPS, não alcançando ocupantes exclusivamente de cargos em comissão. Aposentadoria voluntária. Depende do preenchimento dos requisitos constitucionais relativos à idade mínima, ao tempo de contribuição e aos demais requisitos previstos na legislação. Depois da S. nº 103 de 2019, foram estabelecidas novas regras constitucionais e regras de transição. Essa emenda promoveu profundas alterações no RPPS. Principais pontos da reforma da Previdência, S. nº 103 de 2019. Novas idades mínimas para aposentadoria voluntária. Regras de transição para servidores que já integravam o serviço público. Manutenção do caráter contributivo e do equilíbrio atuarial do sistema. Pontos importantes. Apenas os titulares de cargo efetivo são vinculados ao RPPS. Empregados públicos, temporários e ocupantes exclusivamente de cargo em comissão pertencem ao RGPS. O RPPS tem natureza contributiva e solidária. A aposentadoria compulsória se aplica aos servidores vinculados ao RPPS, mas não aos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão. A S. nº 103 de 2019 alterou significativamente as regras de aposentadoria do RPPS.
Erros clássicos. Afirmar que empregados públicos integram o RPPS. Confundir cargo efetivo com emprego público. Considerar que ocupantes exclusivamente de cargo em comissão pertencem ao RPPS. Esquecer que o RPPS é organizado por cada ente federativo. Confundir as regras constitucionais do RPPS com as do RGPS. Fluxo cognitivo para resolver questões sobre previdência do servidor. Identifique o vínculo funcional do agente. Se ir ocupar cargo efetivo, pense inicialmente em RPPS. Se for empregado público, temporário ou exclusivamente comissionado, conclua pela vinculação ao RGPS. Verifique qual modalidade de aposentadoria está sendo discutida. Analise se a situação foi alterada pela S. número 103 de 2019. O RPPS é o regime previdenciário dos servidores titulares de cargos efetivos e dos ocupantes de cargos vitalícios. Ele tem caráter contributivo e solidário, e deve preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. Não integram esse regime os empregados públicos, os servidores temporários e os ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, que permanecem vinculados ao RGPS. A Constituição prevê aposentadorias por incapacidade permanente, compulsória e voluntária, cujas regras foram substancialmente modificadas pela S. número 103 de 2019. Pontos explorados pela Sebrasp. A distinção entre RPPS e RGPS. Quais agentes públicos estão vinculados a cada regime? O caráter contributivo e solidário do RPPS. A incidência da aposentadoria compulsória apenas sobre os servidores vinculados ao RPPS. As alterações promovidas pela S. número 103 de 2019, especialmente quanto às modalidades e requisitos de aposentadoria.